tia Cidinha de novo aqui com vocês para mais uma vez revermos os assuntos que vocês estão dando lá no SPE. Espero que todos estejam fazendo, hein? Estudando e fazendo as atividades que estão sendo propostas lá no SPE. Na nossa aula de hoje, iremos rever o volume 2, certo? O capítulo 3, tá? Da disciplina de Geografia. Ela fala sobre as paisagens brasileiras, relevos e rios. Porém, hoje iremos rever mais um pouquinho sobre as características dos elementos que compõem as paisagens brasileiras e formam o nosso relevo. Mas quais seriam as formas de relevo do nosso Brasil? É o que iremos ver a partir de agora. Vamos lá? Peguem o módulo e acompanhem comigo. O relevo e as paisagens brasileiras. Vejam essas imagens. Elas revelam paisagens de alguns municípios. Essas paisagens retratam terrenos com variações de altitudes e de formas. Essas formas podem ser planas ou rebaixadas em relação às áreas ao redor. Outras são mais onduladas e apresentam elevações. Nas paisagens brasileiras, existem áreas mais elevadas, áreas mais baixas, mais planas ou inclinadas e outras muito irregulares. Podemos concluir que a superfície terrestre não é igual em toda a sua extensão. Com isso, essa diferença recebe o nome de relevo. Antes de começarmos a falar das nossas formas de relevo, vamos relembrar, através do infográfico, o que é altitude. Altitude é a distância vertical medida entre o nível do mar e um ponto da superfície terrestre. Para medir a altitude do relevo, utilizamos como referência o quê? O nível do mar, como vocês estão vendo no infográfico. O nosso Brasil, em geral, ele não apresenta altitudes muito elevadas, pois o seu relevo foi se modificando ao longo do tempo. Essas alterações estão relacionadas aos principais agentes da natureza que modificam o relevo, provocando erosão. Mas o que seria erosão? Erosão é o desgaste dos materiais que formam as rochas e o seu transporte para as áreas mais baixas do relevo na superfície terrestre. Os principais agentes da natureza que modificam o relevo são as mudanças de temperatura, as ações do vento, da água da chuva e dos rios sobre as rochas. As ações dos seres humanos também transformam o relevo de acordo com seus interesses e modo de vida. Eles recortam morros para a construção de rodovias e ferrovias, aterram terrenos para construir prédios, túneis, pontes, indústrias, represas, entre outras. Observando as imagens, vamos perceber por que o relevo de cada uma das paisagens foi modificado. A imagem 1 retrata a exploração de minério de ferro. Esse tipo de atividade econômica geralmente provoca o desmatamento e a erosão do solo, pois há necessidade de escavar o relevo para extrair o minério, deixando um grande buraco no lugar. Já a imagem 2 retrata uma estrada construída em relevo irregular. Com o crescimento das cidades, faz-se necessário construir estradas, pontes e túneis para interligar os lugares e facilitar o transporte das pessoas e de mercadorias. Iremos rever agora as formas do relevo brasileiro. Para isso,
vamos ver o mapa Brasil Relevo. Se vocês olharem aqui na legenda, as formas de relevo do nosso Brasil são planalto, depressão e planície. Vocês podem observar que elas estão em todo o nosso território brasileiro. E na Bahia, o nosso estado, predominam quais formas de relevo? Como vocês estão vendo, a Bahia também tem o relevo planalto, planície e depressão. Aqui, ó, em Ilhéus, se vocês olharem, no sul da Bahia, predomina qual forma de relevo? Muito bem, planície, até porque a nossa Ilhéus se encontra no litoral. Mas vamos falar agora um pouquinho de cada um desses relevos. Vamos começar falando pelo planalto. Planaltos são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão. Elas podem assumir diferentes formas, como chapadas e escarpas. Mas o que são chapadas? São elevações com o topo plano em forma de mesa, como por exemplo a Chapada dos Guimarães, que se encontra no estado do Mato Grosso. E as escarpas? Elas também são chamadas de serras, lembram um degrau e podem aparecer nas bordas do planalto, como por exemplo a Serra dos Órgãos no Rio de Janeiro. Depressões. As depressões são formas de relevos rebaixadas em relação às áreas ao redor. Elas apresentam formas planas ou ondulações suaves devido ao processo erosivo. Essas depressões apresentam altitudes mais baixas que as das áreas situadas em seu entorno. Elas podem ser classificadas como absolutas, quando a região fica abaixo do nível do mar, ou relativas, quando fica acima do nível do mar. Um exemplo de depressão é a depressão sertaneja, que está no nordeste do Brasil. A última forma de relevo brasileira são as planícies, que são relevos geralmente planos e de baixa altitude. Eles estão localizados ao longo do litoral ou perto dos rios. Essa forma de relevo resulta do processo de deposição de materiais trazido das áreas mais altas pelo vento e pelas chuvas. Uma curiosidade é que quando a planície se localiza no litoral, ela é chamada de litorânea. E quando ela se localiza no interior do continente, é chamada de continental. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre montanha. Montanha é uma grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros, formada por um agrupamento de morros. As principais montanhas brasileiras situam-se ao longo das serras, localizadas nas áreas de planaltos e apresentam origens e altitudes variadas que atingem até 3.000 metros de altitude. A montanha mais alta do território brasileiro é o Pico da Neblina. Esse pico, ele tem 2.994 metros de altitude e está localizado na Serra do Imeri, no estado do Amazonas. E aí, vamos agora ao nosso resuminho? Primeiro, vamos relembrar o que é relevo. O que é relevo? São variações que apresentam sobre a camada superficial da Terra. E erosão? O que seria a erosão? É o processo de desgaste dos materiais que formam as rochas e transporta essas rochas em tamanhos menores para as áreas mais baixas do relevo. Mas quais seriam as nossas formas de relevo?
Alguém lembra? Muito bem. Planalto, planície e depressão. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma? Vamos lá. O planalto, ele tem superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares por causa da erosão. Depressões apresentam formas planas ou ondulações suaves. Planícies são geralmente planos e de baixa altitude e está localizada ao longo de todo o nosso litoral. E aí, gostaram de rever mais um pouquinho sobre as nossas formas de relevo? Então não percam a próxima videoaula, porque Tia Cidinha vai falar um pouquinho sobre os rios. Espero vocês em breve. Um beijo no coração de todos. Ah, não esqueça, amo vocês.